Fala pessoal, tudo na paz? Todo mundo bem? Espero que todo mundo esteja bem, na maior tranquilidade. Vamos aqui hoje falar um pouquinho da plataforma Profit Pro. Algumas pessoas andaram me perguntando a respeito, porque elas estavam utilizando somente o Home Broker e dependendo das operações, quantidade de operações, ou o que você pretende fazer aí como trade ou como investimento, eu aconselho fortemente a ter uma plataforma. Ok? Não precisa ser a Profit Pro, pode ser a Profit de entrada, a One, ou mesmo a Plus. O que eu vou mostrar aqui se aplicam para todas, são configurações que estão presentes nas três. A Profit Pro é que ela reúne tanto a parte de análise gráfica quanto o tape reading, e já vem com módulo também para a gente operar aí nas estratégias com opções. Tá? Basicamente seria isso. O interessante é vocês saberem que quando vocês baixarem a plataforma, ela virá num desktop aí, numa modelagem original. Vou mostrar para vocês. E tem algumas coisas assim que são bastante básicas, né? Que eu pelo menos utilizo e acredito que seja muito. Aconselho fortemente todo mundo a ter isso na tela, que seria o básico, tá? Então, um deles, depois eu vou mostrar do zero como é que pega tudo isso, mas está aqui do lado direito, seria a grade de cotação. Ela vem nesse formato de setores, mas você pode criar uma grade de cotação só com os ativos que você acompanha, né? Eu acredito que fica mais fácil, né? Não precisa acompanhar todos no visual, deixa só aqueles que você realmente acompanha. Você tem aqui o Times and Trade, tá? O Time Trader, ele na verdade, o Time and Trading, ele mostra, como o próprio nome aí diz, os negócios que são feitos, né, no decorrer do dia. Então, aqui, por exemplo, de um lado a gente tem comprador, do outro lado a gente tem vendedor, a quantidade que foi negociada e o valor em que foi negociado. E aqui no caso do Profit Pro, ele mostra para a gente quem foi o agressor, né? Quem que agrediu, se foi comprador ou se foi vendedor. Ou seja, quem tomou a iniciativa de aceitar esse preço, né? Então, aqui, por exemplo, foi o comprador. Então, teve um vendedor que estava vendendo a 25,11 e o comprador aceitou pagar esses 25,11. Vocês percebem que aqui para baixo havia agressão de venda, por exemplo, no 25,08. Mas aqui provavelmente o comprador já não conseguiu mais esse preço e ele teve que agredir no 25,11. E é assim que os preços evoluem, né? Com a agressão, que afinal de contas a gente tem de um lado o comprador, do outro lado o vendedor, e quando você tem um preço que é comum para os dois, o negócio sai. Mas aí como é que o preço anda? Ué, vai depender de quem está agredindo, de quem está cedendo, né? Então no book, vamos abrir aqui, ó, o book, né? Você tem de um lado também compradores, do outro lado vendedores, e aqui a oferta de cada um. Tá? Aqui está um pouco o book, agora está vazio, porque a gente já finalizou aí o pregão. Mas como exemplo aqui, né, nesse finalzinho aqui do aftermarket, você tem aqui, por exemplo, né, 60K, né, 60 mil ações sendo oferecidas a 25,21, 10K a 25,20, por parte de vendedor, e aqui comprador querendo pagar 25,09. Então, enquanto alguém não ceder, o preço não anda. Ok? Então, quando alguém agride, aí sim o preço evolui e vai para aquela direção. Tá? Resumidamente falando, seria isso. Então, é interessante você trabalhar com o book, né? Você ter o book no teu visual, você ter o Times and Trade para verificar realmente o negócio que está sendo feito e quem está sendo o agressor, a grade de cotação. Aqui também a gente tem o Volume, né? Price. Tá? Aqui no caso ele mostra para a gente, por faixa de preço, a quantidade de negócios que saiu nessa faixa de preço e também qual foi a agressão.
Porque aqui no Times and Trade, você tem a agressão, você tem o preço, mas isso aqui é dinâmico. Isso aqui fica rodando o dia inteiro. Aqui não, aqui você consegue verificar numa faixa de preço quantos negócios eu tive nessa faixa de preço e qual foi a agressão. Se você tem mais vendedor ou mais comprador, ou se está equilibrado, como aqui, por exemplo, no 2509, ou como aqui no 2515, que a gente percebe que a barra aqui de vendedores está um pouco maior que a de compradores, então aqui você teve uma agressão maior de venda, e com um volume de 3M, ou seja, 3 milhões de ações, então é uma quantidade, né, bastante grande. E se a gente verificar aqui no 25-21, que foi quando terminou aqui o dia, né, quando o ativo entrou no leilão, nós temos aqui 8 milhões, uma parte disso, claro, que ainda está apregoado, e aqui a gente tem uma agressão maior de vendedor do que de comprador, ok? Eu, particularmente, quase todo mundo que usa nessa configuração das barras, tá? Eu não uso assim, eu prefiro clicar aqui com o lado direito do mouse, e aqui, ó, tipo de pintura, colocar saldo da agressão, ok? Que aí eu sei aqui, por exemplo, que o saldo da agressão foi vendedor. Por quê? Por causa da cor verde. Ah, mas esse verde aqui é mais escuro do que esse verde aqui. Sim, porque esse verde mais claro é sinal que aqui houve uma certa agressão da parte vendedora. Assim como nesse verde que está muito clarinho, aqui eu já sei que foi mais equilibrado. Mas ainda assim o saldo de agressão foi de compra e não de venda. Se eu voltar aqui no anterior, por agressor, percebe aqui, ó, nesse mesmo 2517, que eu tenho um saldo maior de agressão de vendedor do que de comprador? Então, quando eu faço esse outro tipo de pintura, eu tenho isso através do gradiente de temperatura, de cor. Ok? Então, quando a barra é toda verde, eu já sei que o saldo de agressão foi comprador. E aí, se é um verde mais claro ou verde mais escuro, eu já sei o tanto que esse saldo foi forte para o lado dos compradores, ou se for muito clarinho assim, quando ele teve tendência a ter um certo equilíbrio. Tá? Mas aí vai do gosto de cada um, eu gosto de enxergar mais assim. Ok? O Times and Trade e o Book, aí seria interessante, né? Eu acho que tem que operar com pelo menos 2 telas, não precisa mais que 2 telas, ok? Você pode aqui no caso, vou mostrar aqui para vocês, aqui em cima, todas as abas que vocês abrirem, seja do Book, Times and Trade, o Volume and Price, nesse cantinho aqui, ó, da janela, para você poder transferir isso aqui para outra tela, você tem que estar com essa janela livre, tá? Se ela tiver contida e ela vem contida por padrão, você não consegue passar daqui, tá vendo? E arrastar para outra tela. Então, você precisaria colocar aqui como janela livre, ok? E aí, como janela livre, você consegue passar agora para outra tela. Tá? Vou só voltar aqui. Um outro detalhe que tem, que é importante, quando vocês abrirem essas abas, tá? É interessante que aqui... Opa, peraí, perdão. Tá vendo aqui, nessa seta? Aqui você consegue vincular grupos. O que eu quero dizer com vincular grupos? Então, por exemplo, reparem aqui. Eu tenho uma série de ativos aberta aqui na minha janela principal, que é a janela do gráfico. Tá? Então, tudo que tiver aqui dentro dessa janela, eu chamei de grupo 1. Ok? Então, aqui, por exemplo, eu tenho Petrobras, tenho Vale, eu consigo ver Bradesco, Itaú. Percebe aqui que é tudo grupo 1? E repara, Petrobras, percebeu que o Times and Trade aqui está no Petrobras? Olha o que acontece quando eu passo para Vale. Passou automático para Vale. Bradesco, passou automático para o Bradesco. Então, se vocês não vincularem aqui o grupo e as outras janelas a esse grupo, quando você trocar o ativo aqui em cima, as outras janelas não serão trocadas.
elas ficarão na última. Então, você precisa agrupar, tá bom? Então, se você chamar aqui, por exemplo, o Volume at Price, ele só está aqui no Bradesco, porque aqui eu vou agrupar como... Aliás, perdão, eu vou deixar sem grupo. Deixa eu minimizar aqui. Eu vou colocar aqui primeiro na Petri. Percebeu que eu troquei aqui para Petri e aqui continuou no Bradesco? Por quê? Porque aqui está sem grupo. A partir do momento que eu coloco o grupo 1, ó, já passou para Petri. Agora sim. E se eu trocar aqui, por exemplo, para Itaú, tá vendo aqui, ó, trocou para Itaú. E aqui também trocou para Itaú. Então, eles têm que estar vinculados ao mesmo grupo. Então, essas duas dicas que eu dou. Tá bom? Se for passar para outra tela, a janela tem que estar livre. E essa janela principal do gráfico nomeia um determinado grupo. Você tem aqui de 1 a 8, você pode criar 8 grupos diferentes. Tá? Se você quiser deixar um ativo num grupo só, ou 3 em um ativo num grupo, 3 em outro, enfim, aí é conforme a tua necessidade. Então, o que eu faço é basicamente isso, e são essas 3 telas principais aí que eu uso. Tá? O Times and Trade eu uso 2 telas, uma os negócios que estão sendo feitos e outra aqui na evolução do tempo. Tá? E aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho que deixar a janela livre para poder jogar na outra tela e aqui no grupo 1 para poder ser a mesma janela do gráfico principal. Esse Times and Trade, evolução do tempo, ele mostra aqui desde o início do dia como é que alguns bancos ou como é que alguns players estão posicionados. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui a Tullet, eu tenho aqui a Morgan, aqui o Citibank, né, o Citigroup. Como é que eles se posicionaram, comprando ou vendendo o Itaú no decorrer do dia. Se eu clicar com o lado direito, eu posso definir o período também, aqui, por exemplo, como a última hora. Como é que foi os últimos 60 minutos. Okay? Por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante para verificar, principalmente no início do dia, como é que o player está se posicionando, se ele está comprador, se ele está vendedor, porque a gente sabe que alguns papéis, e mesmo no índice, alguns players, eles movimentam demais aquele papel. Então, normalmente, a gente tenta trabalhar na mesma tendência deles. Tá? Essa é só uma dica também. Então, isso aqui também eu deixo, tá vendo? Ele não deixa eu arrastar. Agora, com a última atualização do Profit, se eu não me engano, ou você deixa ela livre aqui, ou você arrasta, deixa eu só ver aqui. Ou você arrasta, segura a janela por um período, aí ele libera. Ele já passa ela automático para livre. Então, tem essas duas opções. Então, aqui, por exemplo, eu já consigo deixar ela na minha outra tela. As configurações dessa janela, essa configuração, esse gráfico aqui, tá vendo? Deixa eu só, eu vou minimizar um pouco aqui, eu vou recuar um pouquinho esse gráfico. Só para vocês verificarem que isso aqui é outra janela, tá vendo? Deixa eu só tirar isso aqui. Percebe? Então, isso aqui é uma janela que você consegue movimentar, você consegue deixar a janela também livre, se você quiser mandar ela para outra tela, aqui no meu caso ela já veio até para outra tela, ou deixar ela contida aqui mesmo, ok? E aqui expandir. Então aqui é você que sabe como você vai usar. Eu não uso toda expandida, porque eu uso um pedacinho aqui da tela para deixar o Times and Trade e deixar a grade de cotação. Aí vai depender de cada um de vocês. O que vocês configurarem aqui, vocês podem vir em desktop, salvar como, dar um nome para esse desktop e salvar. Então, por exemplo, esse meu desktop, ele tem o nome de ações. Se vocês criarem um só para operar mercado futuro, mini índice, mini dólar, você pode salvar com o nome, tá vendo? Aí já vem outra configuração. Ele salva aquela configuração. Então, se eu voltar aqui para ações, ele traz as configurações
para mim do mercado à vista, os indicadores, tudo que eu uso. E é o seguinte, quando vocês instalarem o Profit, ele virá aqui, ó, nesse desktop original. Ele virá dessa forma. Então, assim, tem muitas ferramentas aqui que vocês vão aprender só ao longo do tempo e fuçando, né? Mexendo, não tem outro jeito. Tá? Então, você vai receber dessa forma. Percebe que a grade de cotação está desse lado, o book está aqui em cima, não tem o Times and Trade, você que vai ter que puxar, enfim. Então, você vai configurar do seu jeito. Tá? No meu caso, aqui o book, por exemplo, né, eu deixo a janela livre e passo ele aqui para minha outra tela e deixo ele na posição Netrix, ok? Que é essa posição aqui, que os preços ficam centralizados. Então, isso aqui fica na outra tela. E aí eu já vinculo ele a um grupo 1. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Já vou deixar ele como grupo 1. Mas se vocês forem operar inicialmente com uma tela só, também não tem problema. É só minimizar a janela. Tá? Ou abrir quando você achar necessário também. Não precisa ficar com ela o tempo todo aberta também. Tá? Mas facilita. Duas telas facilitam bastante. Então, como eu estava falando, eu joguei o book aqui para minha outra tela. Ah, Edivaldo, na minha tela eu não sei por que o book não veio aberto aqui, veio uma outra configuração. Não sei como é que está vindo inicialmente. Se alterar alguma coisa, é só vir aqui, ó, aqui em cima em ferramentas aqui, tá vendo? Você tem um livro de ofertas aqui, é só clicar e ele vai te abrir o livro de oferta. Tá? Aqui eu deixo Netrix, como eu falei. Aqui eu vou deixar já grupo 1, janela livre, e já vim aqui para a minha outra tela. Aí você pode abrir também aqui o Times and Trade. Já vou deixar aqui a evolução do tempo, com aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Já deixo vinculado também ao grupo 1, janela livre, e ele já traz aqui para mim na outra tela também. Se não trouxer, é só arrastar. O outro Times and Trade, que eu uso, que são dois. Um é a evolução do tempo e o outro é a ordem original, que é onde vai aparecer aqui para mim com quem comprou, quem vendeu, qual é a quantidade, quem foi o agressor. Tá? Essa eu deixo nessa tela principal mesmo. E aí, como eu falei, vai do gosto do cliente. Também aqui, grupo 1. E aí, se você vai deixar do lado direito, se você vai deixar do lado esquerdo, aí é com vocês. A largura aqui também, né? Eu tento deixar aqui o suficiente para eu ver o que eu preciso. E aí vocês fazem um ajuste, tá? Uma coisa que é bacana vocês fazerem aqui na grade de cotações, tá? Se você clicar com o lado direito do mouse e vir aqui em propriedades da grade, você consegue eliminar ou acrescentar colunas. Então, eu não uso todas essas informações aqui, que para mim é desnecessário. Eu deixo só algumas. Então, por exemplo, essas duas aqui são fixas, não dá para mexer. Então, eu uso aqui qual foi a variação do dia, o último preço, quanto que variou na semana, no mês, no trimestre. Quantidade de negócios, na verdade, não preciso. Os últimos 12 meses. Semestre, os últimos 3 meses ou trimestre, são coisas diferentes. Tá, mas deixa eu só até tirar o trimestre daqui. Geralmente eu uso os últimos 3 meses, 6 meses. Aí, strike eu deixo, porque como eu opero um mercado de opção,
às vezes eu deixo algumas opções marcadas aqui quando eu acabo operando algum swing trade com opção, que é raro, mas às vezes eu opero. Tá? O vencimento e aqui o indicador, que é o IFR. Você dá um OK, ele já faz a alteração. Aqui também, se você perceber, por exemplo, mas o IFR eu quero que ele esteja aqui logo depois da variação do mês. Então, tá vendo aqui, ó, só colocar ele acima, ó. Vai migrando o IFR até que ele fique aqui na frente do mês. Dá um OK. Percebe que o IFR já veio para cá? Então, aqui é o índice de força relativa. A gente já sabe o quanto que o papel está forte ou não nesse dia. Tá? E aí você faz o ajuste do que você quer ver, né? Então, para mim, até o IFR tá bom. E o quanto que variou na semana, tá? O quanto ele está variando no mês, por exemplo. Você pode deixar também. Aqui dá para deixar mais estreito, né? Dá para dar uma ajustada aqui nas colunas. Então, eu deixo assim. Então, aqui na grade 1, se você clicar com o lado direito, tá vendo aqui, ó, excluir ativo e inserir múltiplos ativos. Então, aqui você pode inserir os ativos que você mais acompanha e excluir outros também. Tá? O IFR é só clicar com o lado direito do mouse, vir aqui, ó, cadê? Adicionar indicador. Okay? Aí você adiciona o indicador que você quiser aqui na grade. Então, eu opto pelo IFR apenas. E é isso. Aí, se você vai deixar aqui do lado esquerdo ou do lado direito, é só você movimentar aqui o gráfico. Ok? Tá, esse ticker que aparece aqui em cima com as cotações, eu não gosto de usar. Para mim é excesso de informação, eu nem acompanho todos esses papéis. Então eu retiro isso. Eu venho aqui em exibir, ticker de cotação. Clico, ele some. Ok? Se vocês observarem aqui, dentro da janela do gráfico, eu já tenho aqui, tá vendo? Ó, o tempo do gráfico. Eu já tenho aqui o tipo de gráfico, se é um gráfico de barra, se é um gráfico de linha, se é o que a gente mais utiliza, que é o candlestick, então eu altero por aqui. Aqui eu já tenho alguns indicadores, ou eu busco aqui mais indicadores. Então, para colocar indicadores, vocês podem vir por aqui, ou aqui no gráfico, clicar com o lado direito do mouse, inserir indicador. Ok? Ferramentas de zoom, né? Aqui para dar zoom ou tirar o zoom. E aí o que acontece? Se vocês observarem, essas informações aqui, elas acabam se repetindo aqui, ó. Estão todas aqui, ó. Então, esse cara aqui em cima, eu tiro dessa barra de tarefa aqui também. Então, eu venho aqui em exibir, barra de ferramentas, se eu não me engano é tempo. Não é o tempo, é outra barra de ferramentas. Deixa eu ver qual que é. Aqui o nome do ativo já tem aqui embaixo também, então esse ticker ali também eu tiro. Então, some aquele IBOV daqui. Ferramenta Zoom. Então, a ferramenta Zoom eu tiro, porque ela não é necessária. Que eu também já tenho ali na barra de ferramenta tempo. Que mais aqui? Padrão. Isso. E a padrão eu tiro. Então, o que eu deixo aqui? Só negociação, porque eu utilizo aqui, às vezes você quer ver rapidamente, né, como é que está a sua posição, tua performance, o relatório de performance, as ordens que você executou, que estão em aberto, tá, de uma forma mais rápida. E ferramentas, porque você tem acesso aqui ao book, ao Times and Trade, ao Volumetric Price, tá? Acesso aqui às configurações gerais. Então, se você quiser mexer, por exemplo, na aparência, é por aqui. No gráfico é por aqui, mas daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês.
Então, eu deixo esses dois, por quê? Eu abro esse espaço porque essa barra aqui de estudos, do lado direito, para eu aumentar um pouquinho a área do gráfico, eu gosto de deixar ela aqui em cima. Mas isso é coisa minha, tá, pessoal? Aí vai variar de cada um aí, conforme vocês fizerem o layout de vocês. Tá? Então, aqui a barra de ferramentas é isso. Então, esse topo aqui, eu quero traçar um suporte. Então, eu venho aqui, ó, pego a ferramenta resistência, coloco aqui em cima. Opa, coloco ela aqui em cima. Pronto, traçou. Eu quero colocar um alarme para quando romper essa resistência. Clica com o lado direito, em cima da resistência, aqui, ó, alarme de rompimento. Então, quando romper, ele vai alarmar. Quero ajustar essa posição aqui no manual, não estou conseguindo. Quero que fique exatamente no 131.230. Clica com o lado direito, propriedades. Aqui, ó, posição. E aqui você põe o número que você quiser, 131.230. E aí ele já vai mover aqui para o 231.230. Ok? Aqui você pode traçar, né, figuras. Para deletar é só selecionar e deletar. Você pode traçar canais, a gente vai ver isso depois. Ok? Eu posso traçar aqui, por exemplo, e uma vez traçado, eu solto e arrasto para o fundo, e aí eu já traço um canal. Tá? Sem necessidade de ficar traçando duas linhas. Mas muitas vezes o canal não é perfeito, né? E aí você pode vir aqui no segmento de reta, traçar uma reta. E aí, vir novamente aqui em segmento e traçar a outra reta que você quer. Tá? Ou vir nessa reta aqui, ó, selecionar, dar um Ctrl C, um Ctrl V, ele copia, tá vendo? Deixa eu apagar isso daqui. Depois que copiou, você arrasta aqui até onde você quer, e aqui na ponta, você ajusta, né? Para o fundo ou para o fechamento que você quer traçar o teu canal. Ok? É só para mostrar que é uma barra de ferramenta de estudos. Né? Então, você pode traçar reta, você pode escrever um texto. Aqui a ferramenta mão, para você poder arrastar o gráfico. Mas se você apertar o Ctrl, ele também dá a ferramenta mão. A não ser que você ajuste o Ctrl, né, para ordens de compra no gráfico. Mas, por enquanto, vamos ver o principal aqui. Texto, figuras, suportes e resistência, segmentos de reta. Aqui você tem todas as ferramentas de Fibonacci, então aqui você traça a Fibonacci, aqui no caso a retração de Fibonacci. Aqui, se você quiser ver uma projeção de Fibonacci para traçar um alvo. Então, está tudo na barra de estudos, ok? Então, eu gosto de deixá-las aqui em cima. Aqui no cantinho na seta, você vai abrir a ordem, a sua boleta de compra para comprar ou vender a mercado, ou para comprar e vender num determinado preço. Né? Aqui é onde você vai colocar a sua senha, tá o número da sua conta, a quantidade que você vai comprar. Então, você pode deixar dessa forma ou recolhida. Tá? Eu uso recolhida. Dito tudo isso, né, é uma forma inicial. Então, você pode vir aqui em Desktop, salvar como e dar um nome. Né? Aí você coloca o nome que você quiser, dá o OK, ele vai salvar essa configuração com esse nome. Então, mesmo que depois você vá para outras configurações, ou mexeu em alguma coisa sem querer e não sabe como voltar, é só você ir lá, clicar no nome que você salvou, ir para uma outra tela qualquer, configuração qualquer, e depois voltar para aquele nome que você havia salvo anteriormente. E aí, retorno todas as configurações salvas. Tá? Aqui em cima, na tela de gráficos, você pode deixar aqui, clicar no símbolozinho aqui de mais, para inserir outro ativo.
Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Petrobras, Petro 4, e aí vai depender da capacidade do seu computador, da internet, quantas abas você vai poder ter aberto aqui. Tá? Se você colocar muito e perceber que está lento, você diminui. Então, vamos supor, vale... Enfim, você põe quantas você quiser. O importante aqui agora é você vir aqui e deixar isso aqui como grupo 1. Ok? Por que grupo 1? Porque quando você mudar aqui, vai mudar aqui, tá vendo? Ó, Times and Trade já mudou. Tá vendo aqui? Se eu mudar para Vale, aqui também já mudou. Assim como aqui na minha outra tela já mudou o book de ofertas e o Times and Trade com a evolução no tempo. Então é importante deixar grupos para quando você mudar os seus ativos aqui, as outras telas acompanharem. Não faria sentido você ficar mudando aí três janelas aí manualmente. Então isso aí facilita bastante. Se você vier aqui em configurações, você pode ajustar a aparência. Então aqui o tema, se você quer um tema claro, com fundo claro ou com fundo escuro, né? Vocês já observaram que eu só uso fundo escuro, até por uma questão, né, de preservar um pouco a nossa visão, já que a gente fica quase boa parte do dia acompanhando o mercado, algumas horas, né? Que mais que a gente tem para dizer aqui? Esse grid vertical e horizontal, deixa eu dar um ok aqui. Deixa eu entrar lá novamente, cadê? Configurações, aparência. Esse grid aqui, perceberam que ele apareceu aqui no fundo? Seria essas linhas verticais e essas horizontais. Isso que seria o grid. Tá? Se já vier configurado com grid, basta vir aqui em aparência. Tá? Aqui, aparência. Eu não gosto, então eu tiro. A escala é sempre logaritmo, tá? Senão você acaba tendo uma distorção aqui na escala. Então, eu retiro o grid, eu não deixo. O tema eu deixo escuro. E cores vai variar. Então, se você quiser a cor do fundo diferente, aqui, por exemplo, o fundo do gráfico, né? O meu tá esse azul escuro com um pequeno degradê aí, luminosidade aí, diminuindo para uma outra tonalidade de azul. Mas se você quiser deixar branco, marrom, púrpura, teal, tá vendo? Você muda aqui. Azul, enfim. Também aí é do gosto de cada um. Outra coisa que dá para alterar aqui, e aí vocês escolhem aqui, tá? Fundo de escala, cor do preço, a linha do candle, a cor do candle, mas a cor do candle dá para mudar diretamente aqui também. Já vou mostrar para vocês. Chart and Trading, isso aqui são as ordens executadas direto aqui no gráfico. Então, é por aqui que você também faz a configuração. Deixa eu ver se em geral tem alguma coisa interessante para passar para vocês. Eu acredito que não. Gráfico, eu vou dar uma dica, porque era uma coisa que me incomodava. Esse habilitar seleção de datas no gráfico, eu vou habilitar para vocês verem. Nada mais é do que essa linha aqui, tá vendo? Onde você clica, essa linha ela aparece aqui na vertical. Tá? Eu não uso. Então, eu venho aqui também, gráfico, e desabilito isso. Ok? Aqui eu deixo priorizar essas abas aqui por zoom, que é para quando eu trocar de aba não ter muita distorção. Tá? Mostrar notícias do gráfico, são essas esferas pequenininhas que aparecem aqui embaixo, quando tem notícias do ativo. E aqui exibir o relógio para o próximo candle. Isso também eu deixo habilitado. Então, se eu tenho um candle aqui de 15 minutos, eu vou ter um relógio aqui embaixo,
que ele vai ficar mostrando para mim quanto tempo falta para fechar esse candle e abrir outro. O que mais que nós temos aqui? Negociação. Depois a gente vai falar mais especificamente dessa janela aqui, de gerenciamento de risco. E aí vai ser num outro vídeo que a gente vai tratar sobre gerenciamento de risco. Tá? Mas basicamente é para que vocês saibam que aqui estão as configurações gerais. O que mais que eu posso passar para vocês aqui? Clicando com o lado direito do mouse em cima da tela, tá? Vocês conseguem também vir aqui em propriedades do gráfico e habilitar aqui, ó, exibir marca d'água, tá vendo? Eu habilito porque aparece o nome aqui do ativo, tá? E as informações dele. Então, para mim, isso aqui ajuda, tá? Ah, aquela linha vertical, Divaldo, mas se eu quiser traçar uma linha vertical aqui nesse candle e verificar aqui o ponto exato que ele está pegando em cima aqui do indicador, por exemplo. Então, vocês veem aqui, ó. Tá vendo essa cruzinha aqui? Modo cruz. É só clicar nessa cruz, tá vendo? Ele já arrasta para você, ó. Tanto na horizontal quanto na vertical. Coloca em cima do candle que você quer. Vem até aqui embaixo, ó, o que você quer olhar. E coloca no candle que você quer. Por isso que eu não deixo aquela linha fixa o tempo todo. Tá? E aí, como eu falei, né, para traçar suportes e resistências, vocês podem usar aqui o segmento de reta, clicar com o lado direito, habilitar alarme. Provavelmente eu vou esquecer algumas coisas, mas aí em outros vídeos a gente vai avançando. Isso aqui é mais para as configurações iniciais. Ah, então, para inserir um indicador, é igual eu falei, vocês vêm aqui, inserir indicador. Ah, eu quero inserir uma média móvel. Escreve aqui, ó, média. Ele já vai trazer aqui para você, ó, média móvel. Você tem a opção de inserir ela aqui dentro do gráfico ou aqui numa janela separada, aqui embaixo, por exemplo. Então, eu vou retirar aqui o volume, por exemplo. Vou retirar aqui também o estocástico lento. Tirar os indicadores aqui. Então, eu quero inserir indicador. Então, lado direito, inserir indicador. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um estocástico, que eu uso, estocástico lento. Só que esse eu não quero que ele fique aqui dentro do gráfico, eu quero que ele fique numa nova janela. Então, aqui, ó, inserir em nova janela. Ok. Aí ele já apareceu aqui embaixo. Aí eu ajusto o tamanho que eu quiser. E, se você quiser, você clica aqui com o lado direito em cima do mouse, propriedades do estocástico. Eu uso estocástico de 8 períodos, com uma média de 8 exponencial. Aparência, se você quiser mudar a cor, então, por exemplo, eu vou botar um branco aqui. E aqui a média que corre junto com ele. Tá? Você pode retirar também, você pode excluir ou acrescentar. Aqui ela já apareceu porque eu já tinha. Então, ele normalmente vai aparecer assim para vocês. A maioria dos indicadores, se você clicar com o lado direito em cima dele, vai vir aqui, ó, inserir média móvel. Então, vamos supor, eu vou colocar aqui uma média móvel de 9 períodos. Ele já coloca aqui, tá vendo? Verdinha. Clica na média. Aí você pode mudar a cor dela, mudar de aritmética para exponencial. Aí numa aula de indicadores e análise técnica, a gente vai explicar o que é a média móvel, a diferença entre a exponencial, a ponderada e a aritmética. Mas é isso, ó, inserir indicador. Ah, o volume, mesma coisa, inserir indicador. Aqui, ó, inserir, você pode vir aqui direto, se não tiver aqui, é só digitar aqui, ó, volume. Então, eu vou colocar aqui volume e quantidade, eu uso a quantidade, não o financeiro, e numa nova janela. Ok, vai aparecer assim para vocês. Clica com o lado direito do mouse. Tá vendo aqui, ó, tipo de coloração, eu coloco de alta e de baixo. Ou seja, verde, força compradora, vermelho, força vendedora. Aqui também eu vou inserir uma média móvel.
de 21 períodos, para eu saber quando o volume está abaixo ou acima da média, que isso influencia alguns setups, tá? Ele pode ser um bom indicador de força para alguns setups, quando você tem um volume acompanhando o teu sinal, ou seja, o teu sinal é acompanhado num volume grande, né? Isso reforça um pouco o sinal. Então é assim que a gente coloca os indicadores, tá? Ou aqui dentro do gráfico, como a média móvel, ou aqui em outra janela. Ok? E tem muitas outras coisas aí que a gente pode estar inserindo também. Tá? Depois a gente vai apresentar algumas outras ferramentas importantes aqui do Profit, como, por exemplo, exportar em tempo real os dados, quando você cria uma planilha do Excel para você acompanhar as suas operações em paralelo. Então, isso aqui ele leva a cotação automaticamente para o Excel. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem aqui... Acho que aqui, basicamente, eu já expliquei quase tudo. Módulo de opções, a gente vai ver em outra aula também. Eu acredito que do básico a gente até que viu bastante coisa. Tá? A gente vai ter uma aula específica sobre estratégias, ok? Porque o que acontece aqui? A gente consegue criar estratégias. A gente consegue criar indicadores. Tá? Então, a gente tem um módulo de programação do Profit. Tá? Eu já fiz algumas programações, por exemplo, quando eu quero um determinado setup, automatizar para que ele me avise quando aquele setup ocorrer. Então, isso a gente consegue criar algumas regras aqui para a gente estar fazendo esse aviso, seja por cor, pela coloração do candle, quando der o sinal, ou seja através do alarme. Tá? Então, a gente consegue criar estratégias para isso. Então, a gente pode abrir aqui, por exemplo, um editor de estratégia. Aqui tem algumas que eu criei, outras que eu importei, de algumas pessoas que também fizeram indicadores ou fizeram estratégias e disponibilizaram o código. Então, aqui do lado direito, vocês veem que tem um código da programação dessa estratégia e que a gente consegue editar, se tiver liberado, obviamente, para editar. Então, algumas pessoas acabam criando alguns indicadores, acabam criando algumas ferramentas, mas deixa o código fechado. Outros deixam o código aberto. Tá? Então, aqui é só um exemplo do potencial que a gente tem dentro do Profit. Então, aqui eu criei algumas estratégias para me avisar, por exemplo. Outras já vêm nativa do Profit, são mais simples. Tá? Mas é só para vocês virem que tem como a gente fazer muita coisa dentro do Profit, inclusive programação. Tá? Mas isso aqui já é um tópico mais avançado. E mais para frente pode ser que a gente entre nesses detalhes, mas pelo menos de uma ou duas estratégias eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria essas estratégias aqui dentro e como que a gente muda a cor do candle e o alarme para te avisar quando esse setup der o sinal de entrada. Tá bom? Eu acho que por enquanto é só, até para não ficar muita informação e o vídeo também não ficar muito longo. Espero ter ajudado aí nessas configurações iniciais, mas plataforma é isso, a gente tem que fuçar, aprender. A própria Nelogica tem no YouTube o canal deles lá que ensina bastante coisa também, então vocês têm que procurar outras fontes também que vai ser de bastante valia e ajuda para vocês. Tá bom? Um forte abraço aí e até a próxima aula.